Então, assim, né? Ok, dando aqui início à nossa primeira aula, à nossa aula de introdução em relação à introdução à matéria e à aplicação das normas processuais. Eu vou aqui começar a apresentar a tela. Ah, não, perdão. Que isso, né? Aqui, né, como eu falei, nossa aula de introdução. Eu queria só passar para vocês uma ideia aqui de como é bom que vocês vejam a nossa matéria. A gente poderia entender o direito civil como o quê? O direito processual civil como o nosso meio de se... O direito civil é o que a gente tem aqui, é o que a gente pode ter. O direito processual é o meio que a gente precisa... O meio do qual nós precisamos nos valer para que a gente consiga chegar à nossa finalidade, que é o direito pretendido, que seria não só o direito que está no Código Civil, por exemplo, mas o direito em si, a questão no caso concreto. Os artigos que a gente vai tratar aqui vão ser o artigo 13, e o 14 e o 15. Eu vou ler aqui para vocês. A jurisdição será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Ou seja, existem alguns tratados internacionais cujo conteúdo vai ser aplicado na norma brasileira. Por quê? Porque o Brasil se comprometeu em fazer parte de algum acordo, tratado, convenção, e todo mundo ali concordou, passou por todo o processo necessário, e agora a gente agora é usado no nosso ordenamento, ok? Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Porque isso aqui... Eu tô fazendo uma apresentação diferente aqui, não precisava disso. Enfim, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Basicamente, o que foi feito já está feito, não deve nem pode ser alterado. E o que estará sob a vigência da nova lei é o que vai estar valendo. O artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Gente, supletivo e subsidiário seria uma ideia de base de apoio. Esses processos, eles têm os seus a legislação que já serve para eles, mas na falta de lei que seja suficiente, o código vai dar essa mãozinha, por assim dizer. Nosso Código de Processo Civil vai dar uma mãozinha para ele. Sistemas de direito intertemporal. Gente, isso aqui é uma coisa que vez ou outra cai em prova. Eu já vi cair em algumas questões de concurso e eles falam justamente da teoria. Aí o que trata principalmente o artigo 14. Aí nós temos aqui os sistemas de direito intertemporal. Aqui a gente tem a unidade processual, que o processo ele é regido por uma única lei durante todo o seu decorrer. A lei que, por exemplo, eu chego no tribunal, vamos dizer assim, eu levo uma petição inicial, eu envio a minha petição inicial e esse caso vai ser julgado pela lei em vigor. Por exemplo, se tiver o CPC de 1973, em algum momento
tinha um processo que estava correndo por esse CPC e aí passou a vigorar o de 2015. Se a gente estivesse no sistema da unidade processual, o que ia acontecer? Esse processo inteiro ia ser regido pelo Código de 73. O isolamento dos atos processuais. Essa é a teoria que a gente tem. A norma não retroage, vão ser respeitados os atos que já foram praticados, mas o que vier daqui pra frente vai ser pela nova legislação. Aí seria, de novo, esse exemplo do Código 73 de 2015. Seria um caso de, por exemplo, já estava pelo Código 73, passou o dia, a de 2015 entrou em vigor, e aí pronto, já está valendo sobre a de 2015, todos os atos praticados a partir desse momento vão ser pelo Código de 2015. O sistema das fases processuais é o seguinte: o processo é dividido em várias fases: postulatória, instrutória, decisória, recursal e cumprimento de sentença. Cada uma delas vai ser regida pela lei em vigor no início dessa fase. Ou seja, vamos dizer que nesses três aqui, postulatória, instrutória e decisória. Postulatória estava durante total vigência da norma de 73. A instrutória, a decisória foi toda na de 2015. Só que a instrutória aqui, em algum momento houve essa mudança de vigência, foi de 73 para 2015. O que é que vai acontecer? Essa fase inteira vai ser regida pela lei de 73. Vai ser como se fosse a unidade processual, só que dividida em vários bloquinhos, por assim dizer, sabe? Aí aqui, atenção ao latim em relação a questões também, porque algumas questões caem esses termos em latim, que se trataria da eficácia ex nunc, que é de agora em diante para o futuro, ou seja, se vocês virem alguma questão falando o Código de Processo Civil tem eficácia ex nunc, é verdadeiro, porque a lei processual não retroage. Aí temos a ex tunc, que é para o prazo anterior voltando ao passado, ou seja, retroage. Fontes do direito processual civil. A gente tem as fontes formais da Constituição, por qual o CPC deve ser regido, né? Que está no artigo 1º. O próprio CPC, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, analogia, o costume, os princípios gerais do direito e os precedentes vinculantes. Aí as normas não formais são a doutrina e a jurisprudência. Eu queria só uma atençãozinha de vocês aqui para common law e civil law. Por quê? Porque o nosso ordenamento, a base principal dele é civil law, que é o sistema da codificação. A gente é muito mais pelo que está escrito, enquanto que a common law ela é fortemente baseada no costume. O que é que está acontecendo no nosso país? A gente permanece tendo uma base de civil law, mas a gente também está sofrendo algumas influências da common law, não sofrendo no sentido pejorativo, realmente estamos sendo influenciados por essa questão do costume, por essa questão de interpretação, que acaba nos servindo bastante no dia a dia. Isso aqui vocês vão precisar principalmente em momentos práticos, mas é só para dar uma ideia por enquanto. Aí aqui eu coloquei um dicionáriozinho. Aqui, precedentes são as decisões judiciais, no caso concreto, que podem servir como exemplos para outros julgamentos similares. Ou seja, se tiver em algum momento, assim, se houver em algum momento, vocês estão no meio de uma ação como advogados, aí vocês querem que a decisão seja a favor do cliente de vocês. Então, vocês pegam um caso que é muito similar e aí vocês mostram a decisão que foi tida em num outro tribunal, e aí serve de um exemplo, serve de exemplo. Qualquer coisa que você possa fazer pelo seu cliente, o ideal é que seja feito, para que consiga, né, para que se tenha para que se possa vencer, por assim dizer, né. Aí a doutrina, que é o conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores e juristas que, no caso, servem de base
para o direito e que influenciam e fundamentam as decisões judiciais. Basicamente, seria uma espécie de interpretação, de certa forma. Porque, por exemplo, o jurista tal fala que essa interpretação poderia ser dessa forma, assim, coisa e tal. Seria uma boa fundamentação. Com precedente, já não tenho certeza. Inclusive, essa questão de precedente, essa é justamente uma das grandes diferenças. O precedente é por uma decisão judicial e a doutrina é pelos juristas. Por exemplo, pela doutrina que vocês leem, pelos livros que vocês leem. Aí aqui a jurisprudência. É o conjunto de decisões e interpretações de leis feitas por tribunais superiores, aplicando as normas às circunstâncias dos fatos em questão. Que seria, em poucas palavras, seria uma outra interpretação, de novo. Isso aqui é fortemente, o que está aqui é muito da common law. Mas as questões que a gente tem para frequência por questões, ela não é tão voltada para essa parte de fontes. Aí subsidiário eu coloquei aqui que ajuda, socorre. Foi isso aqui. Agora foi uma linha bem curta essa daqui, mas que eu acho que eu corri um pouco realmente.